Olá, galerinha. Voltamos aqui nossos estudos, né? Vamos falar um pouquinho de mecânica, mais precisamente a parte de cinemática, beleza? Então, a cinemática é uma parte da física que estuda os movimentos e descreve os movimentos do corpo, tá? Então, ele não leva em conta o que causou esse movimento, e sim a descrição desse movimento. Então, primeiramente, a gente vai levar em consideração um assunto chamado de ponto material. O que é um ponto material? Ou ponto partícula, né? Então, um corpo, mesmo que ele tenha dimensões grandes, mas ele pode ser considerado um ponto material ou partícula. Por exemplo, nosso sistema solar. Nosso sistema solar, né? Nós temos o Sol, que está no nosso sistema solar, e os planetas girando em torno. Para nós, né, o Sol é um corpo extenso. Mas se nós levamos em consideração o Sol em relação ao universo, ele se comporta como uma partícula, porque as dimensões dele são muito pequenas em relação ao resto do universo. Um carro. Se eu pegar um carro dentro de uma garagem, ele não é uma partícula, né? Ele é um corpo extenso. Porém, se eu colocar um carro em uma BR, né, numa estrada muito grande, aquele carro passa a se comportar como uma partícula, porque as dimensões dele em relação à rodovia são pequenas. Tranquilo? Bom, um corpo extenso, como eu já falei, é quando as dimensões dele importam em relação a um referencial que eu queira. Por exemplo, um carro, falando novamente, quando eu vou colocar um carro na garagem. Então, as dimensões dele vão importar para aquele referencial. Tranquilo? Então, ó, atenção, gente. Observe que ser ponto material ou corpo extenso depende do referencial que a gente vai adotar. Vou ver falando novamente. Um objeto pode ser um corpo extenso ou um ponto material, dependendo do referencial que eu adotar. Então, preste atenção nisso, beleza? Então, ó, outra coisa, seguindo aqui com nossos estudos, a gente vai saber um pouquinho o conceito de movimento, repouso e referencial, tá? Então, a gente diz que um objeto está em movimento em relação a um referencial, se com o passar do tempo, a distância, né, a posição desse objeto mudar referente a outro objeto, tá? Então vamos supor aqui, por exemplo, esse carrinho aqui. O carrinho em relação a essa pessoa que está aqui em pé, o carrinho está em movimento, tranquilo? Mas se eu colocar aqui dentro do carrinho um piloto, por exemplo, né? O piloto em relação ao carrinho e o carrinho em relação ao piloto estão em repouso, pois eles não mudam de posição um em relação ao outro. Então, esse mesmo carrinho pode estar ao mesmo tempo em movimento e ao mesmo tempo em repouso. Vai depender muito do referencial que nós adotarmos. Tranquilo? É possível haver movimento em relação a certo referencial sem que o móvel se aproxime ou se afaste do mesmo. Tá? Então, por exemplo, no movimento de rotação, se eu tenho aqui um objeto que está rotacionando em torno de um eixo, tá? Se eu colocar aqui um objeto nessa posição, veja que o objeto está mudando a distância em relação a esse objeto. Tá? Porém, aqui no centro, a distância continua sempre a mesma, o raio. Né? Então, para esse objeto aqui, mesmo que ele esteja mudando aqui de movimento, a distância continua a mesma. Tranquilo? Então, o que seria a trajetória? A trajetória, gente, também depende do meu referencial. Tranquilo? Então, o que define a trajetória é o referencial que eu vou adotar. Imagina o seguinte. Você está aqui no avião, né? Esse avião
você está daqui da Terra, observa um avião passando e esse avião deixa cair um objeto. A trajetória desse objeto para uma pessoa que está aqui no solo, ela vai formar aqui, ó, uma parábola, tá? Não é, preste atenção que isso pode ser questão de prova, ó. Não é uma reta, tá? Deixa eu marcar aqui, deixa eu colocar aqui um lápis. Não vai ser reta, né? A reta aqui está meio feia, né? Não vai ser essa trajetória, tá? Não é essa, não é essa. É essa trajetóriazinha aqui, ó. Beleza? Por quê? Olha só. Se você passar aqui, ó, esse espaço, que eu vou chamar de x1, esse espaço aqui, que eu vou chamar de x2, e esse espaço aqui, que eu vou chamar de x3, x1 é igual a x2, que é igual a x3, tá? Porque, ó, teoricamente, o avião vai se movimentando em movimento uniforme, a velocidade é constante, então o espaço com o passar do tempo ele é o mesmo, tá? Esse espaço percorrido no intervalo de tempo é igual a esse espaço percorrido nesse intervalo de tempo, que é igual a esse espaço percorrido nesse intervalo de tempo. Só que na vertical, né, no movimento vertical, vou prolongar essa reta aqui, e prolongar. Vou pegar aqui esse objeto aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de entender. Vou apagar aqui, beleza? E vou prolongar aqui também, beleza? Para vocês observar o seguinte. Percebam que eu vou ter esse espaço, eu vou ter esse espaço e eu vou ter esse espaço. Vou chamar aqui de y1, y2 e y3. Perceba que y3 é maior do que y2, que é maior do que y1. Tá? Por quê? Ó? No movimento vertical existe uma aceleração da gravidade. Tá, gente? A aceleração da gravidade, que próximo à superfície terrestre, isso tem um valor de aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Tá? Então, ó, esse objeto está caindo acelerado pela gravidade. Aqui a velocidade é constante, então ele vai percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Porém, aqui ele vai percorrer cada vez mais distâncias maiores, já que ele está sendo acelerado. Então, o objeto tende a se curvar. Tá? Então, para um observador que está fora do avião, na Terra, esse objeto vai descer de forma curva, uma parábola para baixo. Tranquilo? Já para um objeto que estiver no avião, né? Para um observador que esteja no avião, na verdade, ó, se o observador aqui olhar esse objeto, ele vai estar abaixo. No segundo momento, se esse observador aqui olhar o objeto, ele continua abaixo do avião. Se o observador estiver aqui no terceiro momento e observar esse objeto, ele continua abaixo do avião. E se ele olhar aqui novamente, ele continua abaixo do avião. Então, para quem está no avião, o objeto descreve uma trajetória de linha reta. Tá? Então, o mesmo objeto, para dois referenciais diferentes, apresenta trajetórias diferentes. Para um observador externo, parábola. Para um observador que está no avião, o objeto descreve uma trajetória reta, beleza? Então, gente, ó, vamos passando aqui, ó. Olha só o que acontece, novamente. Se um observador está aqui numa estação de trem, e o trem vem se aproximando, e se de repente ele observa um objeto caindo, o objeto percorre uma trajetória curva, tá? E para quem está no vagão, percorre uma linha reta, beleza?